Shalom a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hai. Hai é oi também, é oi em hebraico também. Então hoje nós estamos aqui na Ética do Sinai. A Ética do Sinai, Pirkei Avot é um tratado dentro do Talmud que se dedica a máximas dos grandes sábios, máximas de moral, de ética na vida judaica, na vida jurídica judaica, na vida da comunidade, na vida em geral, e nós vamos trazer para a nossa vida aqui. Sempre nós vamos trazer para a nossa vida aqui quando se tratar da Ética do Sinai. É mais difícil em outros assuntos, mas nós vamos sempre tentar trazer na nossa vida prática, sem esquecer que nós estamos aprendendo no Talmud, conhecendo, e na Ética do Sinai aprendendo algumas coisas com os sábios da Torá, com os grandes mestres do passado sobre ética, tá? Essa é uma playlist de filosofia judaica. Então, primeiro, para a gente não se perder, nós estamos no capítulo 1, tá? No capítulo 1 da Ética do Sinai, mostrando o livro novamente, o livraço. Esse é o livraço. É um livro bem grandão, bem maravilhoso. Tá, então nós estamos no capítulo 1, na Mishnah 1, que diz, eu vou ler novamente para a gente, para recapitular e entender onde é que nós estamos, tá? Então, Moshe Kibel Torah Sinai, Umsara Liushua, Viushua Liskenim, Uskenim Linevim, Unevim Misarua, Leanshei Knesset Agidullah. Henam Su Shlosha Devarim, Evu Mitunim Badim, Veamidu Talmidim Narbe, Vasu Seig Torá. Nós estamos aqui no Vasu Seig Torá, que significa construir uma cerca protegendo a Torá. Quando nós formos falar aqui, agora, nós vamos estar falando de uma cerca que protege a Torá. Nós estamos lá atrás na história e nós estamos vendo sobre como proteger a Torá mesmo, o ensinamento, a continuação de um judaísmo num povo judeu. Nós vamos pegar esse proteger a Torá e vamos trazer para a nossa vida de uma maneira que nós não esqueçamos do que nós estamos falando. Nós estamos falando da Torá por ser um canal judaico. Porque, olha, são máximas tão maravilhosas que nós poderíamos usar para falar sobre qualquer coisa, sobre qualquer filosofia, sobre uma pessoa que não seja nem judia, nem Benenor, tenha outra religião. As máximas são tão maravilhosas que você vai precisar proteger o seu ensinamento, seja ele qual for. Aqui é Torá. Torá. Então vamos ler e já vamos compreender. Construir uma cerca protegendo a Torá. Vou levantar o livro aqui. O terceiro ensinamento dos membros da grande assembleia é construir uma cerca protegendo a Torá. De forma que este ensinamento está relacionado, de que forma este ensinamento está relacionado com as advertências que o precederam? Então, assim, o que tem a ver, que relação tem construir uma cerca protegendo a Torá com formar muitos discípulos, com ser deponderados no julgamento? Que relação pode ter? Vamos ver. Claramente, se formos ponderados no que tange à lei e formarmos muitos discípulos, então teremos montado uma cerca em torno da Torá. Aqui é muito explicativo, porque quando nós falamos ser ponderado no julgamento, nós falamos do julgamento dentro da parte da esfera jurídica, né, judaica, do Sanhedrin, enfim, das decisões rabínicas, trouxemos para a nossa vida, falamos das decisões dos juízes, falamos das decisões nossas do dia a dia. Então vamos dizer que nós somos ponderados no julgamento. Isso já é um ponto, né? Aí, além de sermos ponderados no julgamento,
nós falamos formar muitos discípulos. Quando nós falamos em formar muitos discípulos, nós falamos de pessoas que ficam de pé. Né? Lembra que mão na cintura, uma posição de super-herói, pessoas inteiras que não correm o risco, aqui é sobre isso, que não correm o risco de abandonar o seu judaísmo, porque não estão de pé, porque não estão inteiros, ou porque se deixaram levar pelos desejos, pelas luzes de Nova York, por exemplo, pelas luzes de Vegas. Sabemos que tem muitos judeus nos Estados Unidos que não têm muita vontade de serem religiosos por conta disso. E também aqueles por ignorância, falamos disso também, né? Discípulos, aqueles por ignorância, por não conhecimento mais profundo, que acabam se deixando levar. Então, nós precisamos de discípulos, aqui, esse caso, inteiros. Nós, como pessoas, precisamos estar de pé. Então, por certo, se nós tivermos um julgamento ponderado e se nós formos pessoas inteiras de pé e corajosas para continuar este judaísmo, por certo, isto já é uma cerca na Torá. É isso que o autor, que o filósofo, nesse momento quis dizer, tá? O grande sábio da Mishnah. Vamos continuar a nossa leitura. De onde vêm as rupturas na cerca da Torá? Das alterações abruptas e precipitadas que se fazem na lei. O livro de orações foi abreviado. O livro de orações é o Sidur, tá? Alguém me perguntou se isso é Seder. Não, é Sidur. O Sidur é o livro de orações, tá? Foi abreviado. A Ketubá é o contrato de casamento. No próximo vídeo do Talmud nós vamos falar sobre casamento, tá? Sobre casamento e divórcio. Então nós vamos falar um pouco sobre a Ketubá. Ketubá é o nome do documento, tá? Do contrato do matrimônio. Então, o livro de orações foi abreviado, a Ketubá foi emendada, as proibições pertinentes ao Shabat abolidas. Quem são os líderes e movimentos que patrocinam tais desvios? Evidentemente, discípulos que não foram treinados para pôr-se de pé. Então, veja, tem tudo a ver, né? Que líderes são, né? Quem são os líderes e movimentos que patrocinam tais desvios? Esses desvios, vamos abrandar a lei, vamos modificar uma coisinha que está muito difícil, vamos resumir as preces, as orações porque são longas. Então, tudo isso é porque justamente são líderes que não foram ensinados a pôr-se de pé. Que tem que abreviar as coisas, que precisam modificar as coisas porque não aguentam fazer como estava estipulado. São leigos e líderes religiosos que não estão profundamente imbuídos nas vertentes da Torá. Veja bem, são leigos e líderes religiosos. Por quê? Porque provavelmente que você vai escolher líderes religiosos, você vai fazer uma má escolha se não for uma pessoa que está de pé. Isso vale até para as eleições de qualquer coisa. Nós precisamos entender bem, não sermos ignorantes quanto ao assunto pautado, para a gente não escolher uns idiotas para nos liderar. E eu não estou falando de Brasil, viu? Estou falando do mundo, falando de tudo. São leigos e líderes religiosos que não estão profundamente imbuídos nas vertentes da Torá. E isto, desafortunadamente, é uma doença que se auto-perpetua. Leigos não familiarizados com o espírito da Torá escolhem líderes religiosos não familiarizados com o espírito da Torá. Eles, por sua vez, educam leigos, tá? Então você veja na mão de quem está essa cerca na Torá, essa continuação do ensinamento. Não abreviar as coisas, não achar subterfúgios, não se desviar da lei da Torá. Se eu sou uma
péssima professora, por certo eu vou ensinar de maneira péssima os alunos, que até então são leigos no assunto que eu estou discorrendo. E eu estou discorrendo um assunto que muito provavelmente, por eu ser péssima, eu também não entendo nada e sou uma porcaria. Então eu vou passar isso para os leigos. Então nós temos professores que não estão de pé, alunos que não estão de pé, líderes religiosos que não estão de pé. Eles, por sua vez, os líderes religiosos, educam leigos conforme seu próprio modelo. A gente sempre escuta dizer que não é o que você diz, mas é o exemplo que você dá. Essa é uma parte. Mas quando você ensina, quando você tem profissionalmente ou como vocação contribuir para determinados ensinamentos chegarem às outras gerações, você precisa entender e ser um modelo à altura daquilo que você está ensinando, à altura da Torá. Já está mais do que na hora de perceber que olha, essa parte me caiu o queixo. Já está mais do que na hora de perceber que a oratória, dicção polida e um repertório de histórias engraçadas não fazem um rabino. Vou dar 2 adendos aqui, mas no resto da frase, vou terminar a frase. Este, antes de mais nada, deve ser um verdadeiro erudito da Torá e um indivíduo temente a Deus. Nos últimos tempos, não só o judaísmo, como as comunidades Bnei Noach e como os simpatizantes e pessoas que querem conhecer, nos últimos tempos, isso cresceu de forma muito expoente. Na internet, cursos em plataformas fechadas, cursos de como ler Torá, cursos de muitas coisas. Dentro da internet, no YouTube, nós encontramos muitos rabinos, ou muitas pessoas, até uns que se dizem rabino, mas enfim, muitos rabinos que são engraçados, que têm boa oratória, que têm uma ótima dicção, eles conhecem a história bem conhecida. Existem muitas histórias engraçadas aqui, mesmo nesse livro nós já vimos alguma coisa, sempre vai ter alguma coisa engraçada. Sabe que tem muito judeu humorista, sempre teve alguma coisa assim com humor. Tem até livro que é só de piadas judaicas. Então assim, é bem fértil esse terreno, até vou largar aqui. Esse terreno é bem fértil para pegar uma história importante, bíblica, transformar ela numa coisa engraçada e as pessoas adorarem e ter com milhões de seguidores e milhões de inscritos e tudo mais. Eu não estou dizendo que não devam ser nem engraçados, nem com boa dicção, até porque eu pretendo contar várias coisas que são engraçadas, eles têm coisas engraçadas. Mas isso não faz um rabino. Então você pode ser um rabino, tá? E falar as coisas engraçadas e contar as histórias e tudo mais. Mas isto não te faz um rabino. Este, antes de mais nada, deve ser um verdadeiro erudito da Torá e um indivíduo temente a Deus. Então, o rabino pode contar piadas, agradar e angariar muitos seguidores. Ele pode fazer isso, mas isto não faz dele um rabino. Então, prestem atenção e fiquem alertas. O que vocês estão escutando, de quem vocês estão escutando. Muita coisa engraçada e nós queremos, porque chega de coisa também tão séria. Sabe? A vida adulta, a adultice, é um saco, vamos ser bem sinceros. Sabe? Eu gosto de desenho animado, eu gosto de dançar, eu gosto de música, eu gosto de bobagens, assim, coisas infantis, eu gosto. Tomara que vocês também gostem, porque a adultice é chata, sabe? A gente tem boleto para pagar, a gente tem responsabilidades, vamos fazer todas as responsabilidades, mas não vamos esquecer esse lado, sabe? Lúdico da gente. Então percebam onde vocês estão. Então, tá tudo isso, tá tudo engraçado, tá tudo bem bom, mas o que você aprendeu sobre isso? O que cercou a Torá nisso? Que proteção você encontrou? Ou é só um auê para como é que é?
aulas para ganhar dinheiro, aulas para conseguir um casamento bom. Não é assim que funciona. Eu não vi nada que não esteja na Torá. Eu não vi nada que não esteja na Torá. Lá estão as perguntas, lá estão os desafios, tá? A Torá é um manual realmente da vida humana. Mas não existem milagres. Aprenda isso aqui para você ganhar tanto. Faça isso que você vai ter a sua alma gêmea. Não é assim que funciona. Senão seria muito fácil e muito comum. Então prestem atenção, tá? Vamos puxar do cérebro. As pessoas se perguntam... Tá cheio de guru, entendeu? Isso que eu quero dizer. As pessoas se perguntam acerca da necessidade de tantas leis talmúdicas, as quais somos obrigados a observar. Por que aqui leis talmúdicas? Porque quem transforma a obrigatoriedade mesmo de cumprir a lei é o Talmud, porque ele pôde explicar o que estava na Torá. A Torá sozinha, as interpretações são múltiplas, então as pessoas não saberiam realmente como agir, tá? Essencialmente, elas são uma cerca, as leis talmúdicas, instituída para proteger os mandamentos bíblicos contra o perigo de uma violação. Este é o enfoque básico encontrado na própria Bíblia. O Nazir, e aqui vai ser bom, nós vamos falar. O Nazir é uma pessoa que fez para si mesmo um voto de abstinência, que o proíbe de beber qualquer vinho ou outros licores intoxicantes. Aqui, depois eu leio o resto, nós vamos falar sobre o Nazir. O Nazir é o Nazireu. O Nazireu, dentro da Bíblia, para que a gente compreenda, o exemplo mais nítido de um Nazir é Shinshon. Shinshon é Sansão. Ele não podia cortar o cabelo, ele não bebia bebida alcoólica, essas coisas, tá? A Bíblia, contudo, impõe-lhe ainda mais: não pode beber vinagre, derivado de vinho, nem comer passas de uva ou qualquer coisa derivada da videira. Estas são cercas levantadas para manter o indivíduo distante da área em que possa ocorrer o perigo. Então aqui nós vamos poder entender uma coisa. Uma vez, eu acho que eu já contei, uma pessoa me disse assim: os judeus são muito achões, eles pensam que são melhores do que os outros, no mesmo ambiente nem olham para a cara da gente, nem não sei o que. Então, a pessoa muito ocidental, muito, sei lá, ela, e muito julgadora, obviamente, ela viu aquela maneira mais discreta de ser como uma afronta, como se ele estivesse se achando melhor do que os outros, nem olhou para minha cara aqui, sei lá, num lugar pequeno e tal. Então, as pessoas não entendem, e nós vamos entender, porque nós somos Bnei Noach, nós vamos entender que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Todo mundo fala essa frase, mas não compreendem a gravidade de deixar que os olhos aflijam teu coração. Por quê? Porque nós somos humanos, porque nós somos bem humanos, e porque se a gente olha para um doce bonito e pensa que quer comer aquele doce, às vezes a gente nem quer, porque os olhos viram antes. Então, um judeu ou uma pessoa, aqui nós estamos falando de judeu, mas nós que queremos andar uma vida reta, uma vida voltada não só para a religiosidade, mas para fazermos uma cerca na Torá e para fazermos uma cerca na nossa própria evolução, para servirmos a Hashem, para sermos menos desejosos, menos mundanos, para evitarmos tantas vindas e mais vindas e sofrimentos na matéria. Nós sabemos que precisamos evitar algumas coisas, porque somos feitos de carne, porque temos muitos impulsos. Por isso está tudo na Torá, porque a Torá é um manual da nossa vida humana. Ela relata desafios, questionamentos, angústias, ansiedade, regozijos, felicidades, uniões maravilhosas, problemas, guerras,
conflitos, perseguições, nascimentos, mortes, tudo que você procura para descobrir coisinhas do nosso dia a dia, das nossas perguntas, porque somos bem perguntantes, está na Torá. Basta que nós interpretemos. Uma vez, eu estava assistindo um vídeo de turismo, tá? De turismo. E a pessoa estava, vocês já devem ter assistido, a pessoa estava mostrando lá onde ficam as tumbas dos patriarcas. Ela estava mostrando todo o lugar, filmando. Então ela estava virada para, né, o vídeo, para a câmera. Atrás dela vinham pessoas, turistas, né, ou pessoas que estavam ali passando. Primeiro passou, vinha vindo, eu fiquei vendo no vídeo e fiquei prestando muita atenção nisso. Vinha um judeu ortodoxo, né, aquele que se utiliza aqueles cachinhos aqui de cabelo, que tem um porquê muito esotérico, de chapéu, todo de preto. Ele estava vestido a rigor. Ele estava com o chapéu com a aba tapando os seus olhos, a gente não pôde ver o rosto dele, e quando ele viu que estavam filmando, ele veio rapidamente, passou por ela de cabeça baixa, ninguém viu. Atrás dele vinha um ocidental turista, todo feliz da vida, não vi se tinha kippah na cabeça, não vi. Todo feliz da vida, olhando diretamente para a câmera, sabe? Parecia, se fosse brasileiro era mais fácil da gente entender, porque ele vinha olhando para a câmera. Isso quando não fazem atrás assim da pessoa, né? Tô aqui atrás da câmera para aparecer, tá? Então são maneiras de se portar diferentes, são maneiras de se portar evitando que o desejo aflora. Então ele não era uma pessoa mal educada, é uma pessoa que não queria aparecer, diferente dos outros que querem aparecer demais, né? Então, Shinshon talvez não tivesse morrido, talvez não tivesse ficado cego, talvez não tivesse acontecido todas as tragédias que aconteceu com Shinshon, se ele não tivesse feito reverberar, né, o que ele viu com os olhos, que foi Dalila, né? Vamos aqui falar da historinha. Por quê? Porque ele caiu na tentação. E a gente não cai na tentação se nós não olharmos para a tentação. E aqui eu não estou falando de negação. Então eu vou ter que negar as coisas do mundo porque eu não sou capaz o suficiente de passar por cima delas, de aguentar, de me segurar nos desejos. Não é negar. Muito pelo contrário, é admitir que somos frágeis, que somos fracos, que somos suscetíveis a desejos que não são nem necessários e nem úteis para a nossa vida, principalmente espiritual. Então, se ele não tivesse, né, sucumbido aos desejos e tudo mais, às tentações, ele não tinha bebido, porque ele bebeu, ele não tinha prevaricado, não sei como é que a gente fala, ele não teria se entregue tanto na parte sexual para Dalila, que dizem os entendidos que na verdade nunca nada ocorreu, ela fazia coisas bem piores, ela o mantinha com muito desejo por ela e na hora H ela saía, o que produzia, já estou contando aqui a história, o que produzia nele uma produção, olha só, não vou aprofundar, mas vamos imaginar, uma produção de sêmen, uma produção novamente, uma adrenalina, o tempo todo, e ela saía fora. Então ele foi se tornando fraco. Existem alguns entendimentos que a força que ela realmente tirou dele começou por aí. Nazir não corta o cabelo. Indo adiante. A menor associação, nem sei se eu tô aqui, não, peraí. Intoxicantes. A Bíblia, contudo, impõe-lhe ainda mais. Não pode beber vinagre derivado de vinho, já tinha falado, mas estou falando de novo, nem comer passas de uva ou qualquer coisa derivada da videira. Essas proibições aqui também tem esoterismo aqui. Como nós estamos falando de filosofia, né, e não de mística,
nós podemos compreender o que nós vimos até hoje, quem está acompanhando o canal, né, vídeo por vídeo, já viu que nós já falamos de Noah, das tentações, das coisas que deram errado por conta disso. Então, o que você faz? Tanto o vinho quanto a própria fruta da videira, você pode consagrar, você pode santificar algo que é profano, divinizar algo que é da terra, que é daqui, e não o contrário. Então aqui tem um entendimento místico, tá? Qualquer coisa derivada da videira. Estas são as cercas levantadas para manter o indivíduo distante da área em que possa ocorrer o perigo. O homem é apenas humano e pode sucumbir à tentação. Tanto pode quanto sucumbe. E sucumbe todos os dias. É meio grave falar isso, mas é todos os dias. Eu já comprei bolo, torta, que a gente chama de torta aqui no sul, mas é bolo, vocês de aniversário, lindíssimo por fora e ruim por dentro. Mas o bolo de mel que eu fiz em Rosh Hashanah não era bonito, viu, Merav Dayan? Não era bonito, mas o bolo era maravilhosamente gostoso. Então, os olhos acabam fazendo você se trair. Começa no olho. O olho produz o pensamento. O pensamento, fala e ação é um pulo. Às vezes ele vem do pensamento, nem vira fala, vai direto para a ação. E se lasca. Todo dia. A menor associação com o tema proibido pode produzir uma reação em cadeia que conduziria em pouco tempo às transgressões mais flagrantes. Os sábios do Talmud têm uma visão muito realista da natureza humana e do poder de atração do pecado. Então, por isso, o responsável por ensinar os outros, o rabino, o líder religioso, precisa ser um homem, uma mulher de pé, que esteja de pé, que seja inteiro, que não sucumba aos desejos, tá? Aos desejos de não seguir o judaísmo. Isso nós estamos falando do judaísmo, você pode pegar em qualquer âmbito, tá? Assimilação, entende? Nesse sentido, assimilação, aceitação, negação do seu judaísmo, até porque tinha pressão de todos os lados. Era muito mais fácil você ficar no bem bom e virar outra religião, ser de outra religião, do que ter que sofrer, como é que eu vou dizer, que viver naquela pressão difícil e continuar, né, não negando o seu judaísmo. Veja que no vídeo de ontem, eu acho, nós falamos sobre varrer a casa para dentro, sobre coisas que eles precisavam fingir que não acontecia, para que não fossem mortos na rua e ter o seu judaísmo dentro de casa. Isso é um absurdo, né? Se você possui uma bateria de baixa tensão vazando água, presta atenção. Essas são as histórias que tem, tá? Você pode tocá-la sem levar choque, porque ela é fraca. Mas se você tiver uma bateria, aqui está escrito de 110 volts, aqui no Rio Grande do Sul, no interior, é 220, muito mais. Então eu vou falar 220. Mas se você tiver uma bateria de 220 volts, deve isolá-la por meio de uma fita ou outro material isolante. Quando você está lidando com um dínamo poderoso, certamente precisará de um isolante ainda mais eficaz. Entende? Que não precisa nem explicar, né? Os nossos sábios tinham consciência do poder do pecado. E aqui já vou dizer, mas eu não sou judia, não sou Bnei Noach, mas estou gostando, quero assistir. Eu não acredito nesse negócio de pecado. Esqueça o que te ensinaram de pecado naquela religião mais conhecida no país, tá? Esqueçam esse significado de pecado. Aqui pecado é um pouco diferente. Pecado, além de ser você errar no alvo do acerto, tá? A conotação aqui é as tentações mesmo, tá? Aí eu respondi pro pai e pra mãe, você fez um pecado. Menos, tá, gente? Então, os nossos sábios tinham consciência do poder do pecado, tanto em suas formas morais como intelectuais. O pecado apela ao ser humano
com uma força quase compulsiva. É o que eu disse antes, é compulsivo você comprar um bolo mais bonito. É compulsivo você passar e querer aparecer na telinha. É compulsivo o vermelho ser mais atraente do que o azul. É compulsivo. Você comprar muito é compulsivo. Mais ainda, olha só, o pecado é penetrante. Particularmente nos países da nossa dispersão, o próprio ambiente milita contra a Torá e sua observância. É o que eu falei antes. Aqui, quando ele fala particularmente nos países da nossa dispersão, se você for ver, eu não sei em números, tá, gente? Então eu não vou falar para não mentir. Mas se você for ver nos Estados Unidos, que tem, né, inclusive muitas cidades foram fundadas por judeus, você vai ver nos Estados Unidos uma quantidade muito grande de judeu. Mas isso não significa que sejam religiosos. Você tem as luzes de Times Square, você tem os jogos, as luzes e as mulheres de Las Vegas. Você tem muita tentação, muito atrativo, uma vida, uma balada direto. Então é claro que fica difícil, fica muito difícil. E os sábios do Talmud lá já sabiam, né? Já sabiam como os de hoje que continuam, né? Os rabinos que continuam aconselhando, que fazem consultas mesmo, sabem o quanto é difícil você continuar numa vertente religiosa cheio de tentação em volta. Você não poder comer um doce e só tem doce em volta de você. Isso é metáfora, porque na verdade são outras coisas que estão em volta. Outra coisa que eu quero dizer, penetrante. Bom, você veja o seguinte. Então, muitos, seja coisas engraçadas, os rabinos, tem, como eu disse, tem um monte de seguidores, um monte de gente, inclusive aplaudindo, achando tudo maravilhoso. E ele está aprendendo com isso, porque se eles são engraçados, o problema é deles. Por outro lado, quando você vê em números, agora a gente pode falar da internet porque temos a internet, então vamos falar da internet. Quando você vê em números de seguidores, pessoas entrando às vezes até em depressão porque não curtiram uma foto, uma coisa, nós vemos a carência onde nós estamos inseridos, uma carência, uma insatisfação, uma coisa assim. Ao mesmo tempo, outras coisas são muito boas, como eu poder estar aqui, como você poder conversar com pessoas que você não vê há muito tempo. Isso todo mundo já sabe, isso que eu estou falando é mais velho que andar para frente, desde que começou a internet. Todo mundo comenta isso. Mas vocês perceberam uma coisa? Quando o assunto é um assunto sério, ou quando o vídeo é um vídeo muito longo, mas ele não é de bobagem, ele é sério, as pessoas não têm paciência, as pessoas às vezes ou não curtem, ou não se inscrevem, ou nem querem ver. Você olha um programa de televisão, por exemplo, de fofoca, que tem uns terríveis, né? E eu não assisto, mas eu sei que tem. Sobre a vida dessa celebridade, né? Os idólatras idolatrando gente. Sobre o ator fulano casou com não sei quem. As pessoas vivem a vida daquele fulano que casou não sei com quem. Como se eles fossem feitos de outra matéria que não fosse a mesma que a gente. Sabem mais sobre a vida do fulano e Beltrano, dos atores da TV tal, do não sei o que. Ai, você viu que fulano tá doente? Às vezes um parente teu tá morrendo ali, cheio de dor, você nem sabe, mas sabe que o fulano lá... Esse tipo de coisa é extremamente atraente. Você vai encontrar no numerinho lá dos seguidores, números que a gente não sabe nem contar, de tantos. Mas aí você vai ver um sério, não vai ver isso. Não vai ver um terço da quantidade de gente que segue, que ajuda, que se ajuda por conta de estar assistindo aquilo. E se for uma blogueirinha ou um blogueirinho com pouca roupa, com baboseira, não posso fazer lachonará, meu Deus do céu, tá difícil. E também não tenho nada contra, dá uma pintadinha no olho e tal. Mas você só vê sobre isso. É gente botando uns troços postiços, é gente botando não sei o quê. Sobre roupas assim, sobre roupas assadas, consumismo, né? Maquiagem, consumismo, glamour. E glamour tem 500 milhões de seguidores. Por quê? Porque o pecado é penetrante.
porque o mal é atraente, tá? Por quê? Existe aquele ditado que eu vou dizer, que eu não sei se é bem assim, mas vocês vão compreender que é: o diabo não é diabo porque diabo. O diabo não é perigoso porque ele é o diabo. Ele é perigoso, ele é o diabo porque ele é velho. E o que isso significa? Porque ele é experiente, porque ele é perspicaz, porque ele conhece a natureza humana. Ué, mas o bem também conhece a natureza humana, sim. Mas o bem vem de asinha, vestido de anjinho, falando coisas boas, a calmaria, né? Todo o plano astral ali não tá muito feliz com isso. O plano astral quer é zona, quer é briga, quer é violência, quer vermelho, né? Quer a cor vermelha. Mega super me empolguei agora. Desculpe se eu falei alguma palavra, tipo quase palavrão, essas coisas. Bom, particularmente nos países eu estava aqui. Sob tais circunstâncias, os nossos sábios tiveram a sabedoria de insistir num forte e contínuo isolamento. Aquele isolamento daqueles judeus que em determinado lugar não deram muita atenção a você ou a vocês. Por quê? Porque se estando isolados, eles colocam uma cerca na sua própria Torá, nos ensinamentos que estão lá, tá? Se protegem. Construir uma cerca protegendo a Torá. Mantenha-se longe do pecado. Se você não pensar, você não tem vontade de agir. Então pense coisas boas. Se você não enxergar na sua frente o pecado atraente que te chama, você não vai agir. Então provavelmente você não vai pecar. Então provavelmente você está de pé, não caído, porque alguém alguém fez com que você fizesse determinada coisa, você não fez nada porque alguém disse que você deveria fazer, ou porque uma sainha curta te chamou a trair, né? A ser adúltero, te chamou a usar drogas, te chamou a gastar mais do que tinha. Entende? Você está de pé. Uma vez que a cerca esteja levantada, porém, deve ser usada para isolar não apenas o possível pecador, mas também o benfeitor em potencial que gostaria de modernizar a Torá. Suavizar sua censura, cobrir a severidade e aqui o termo é Antigo Testamento, vamos ver se dá para ver, está com aspinhas ali, tá? Está entre aspas. Por quê? Porque para o judeu e para nós não existe Antigo Testamento, existe a Torá. Então aqui é um sarcasmo, né? Olha só, vou ler de novo isso aqui porque vai pegar meio pesado aí para quem conhece outras religiões ou se afiniza. Uma vez que a cerca esteja levantada, porém, deve ser usada para isolar não apenas o possível pecador, mas também o benfeitor em potencial que gostaria de modernizar a Torá, suavizar sua censura, cobrir a severidade do Antigo Testamento com um pouco de amor. Conhecemos isso, né? Podemos prescindir de tal ajuda. A nossa Torá não foi projetada para os anjos ou sonhadores utópicos sem senso prático. Ela é eminentemente realista. O que a Torá diz que um judeu deve fazer, ele pode fazer. A Torá é compreensível e praticável. Ela fala a linguagem do ser humano, clara e inequivocamente. Responde à pergunta: o que pede o Eterno, teu Deus, de ti? Ela responde essa pergunta: o que pede o Eterno, teu Deus, de ti? Como um programa que pode ser vivido e posto em prática. Como eu disse lá no começo, dentro da Torá estão os problemas, os questionamentos, os antídotos aos problemas, os escudos, as fortalezas, as coisas boas, as coisas não tão boas, os desafios humanos e as suas
e a sua potencialidade de vitória. Não precisa vir negócio de agora eu trago o amor, agora eu trago... Não é isso. O amor está lá. O amor é a última coisa que nós temos que ter em mente numa conquista sólida na nossa vida. Porque sem o amor nada do resto tem importância. Então não vem com balela. Ai, o amor, nós sabemos disso, mas nós queremos conhecer a prática disso. A advertência de montar uma cerca em torno da Torá também contém um protesto contra a verborreia e complexidades desnecessárias. Quem interpreta a Torá e a transmite ao povo, tem o dever de ser breve. Conciso e ir diretamente ao assunto. Em suas apresentações, tente limitar o material a uma região pequena da qual você possa dar conta. Essa é uma indireta direta para muitas pessoas, inclusive para essa pessoa que vos fala. Preciso determinar o tamanho do assunto menor, ser concisa e mais objetiva. Em vez de difundi-la em direção à ausência de sentido. Na minha vida normal, né? Durante anos e anos, e ainda isso é muito presente em mim, eu tenho um cérebro, eu penso muito, né? Muita gente pensa muito, mas então vocês vão se identificar comigo porque somos a maioria das pessoas assim. Penso. Desde criança. Quando você começa a falar alguma coisa, né? Pensamento, fala e ação, a fala, ela precisa ser coerente com o seu pensamento. Se ele é difuso, você está falando e esquece o que estava falando, porque é difuso. Não é conciso. Você pensou muitas coisas ao mesmo tempo, então você não consegue passar na palavra aquele pensamento. Então pense, passou, veio para a fala aquilo que você pensou, agora haja em conformidade e assim por diante. E isso é um teste para nós, é um aprendizado para nós. Nós precisamos, não é para extinguir nada da nossa vida, mas nós precisamos controlar cada esfera do nosso corpo, esfera mental, esfera física, eu ia falar espiritual e outras, mas aí é outro momento, né? Já fiquei difusa. Então eu esquecia o que estava falando no meio do que eu estava falando, continuo fazendo isso. Eu dou alguns pauses aqui, um é para pegar um café, um é para não sei o que, outro é para lembrar do que eu estava falando, que eu já não sabia. Então vocês imaginem, eu tenho livros na minha frente. Livros onde nos dão, né, onde nos dão o norte, mas nós precisamos controlar e acalmar a nossa mente para que o cérebro possa ser conciso e direto, não difuso. Assim somos ensinados que aqui está entre aspas, meu coração transborda de um belo discurso, minha língua é a pena de um escriba excelente. Os ensinamentos devem ser apresentados de tal modo que penetrem no coração do ouvinte. O salmista insiste em duas qualidades que consideramos essenciais para uma boa instrução. Primeiro, o seu coração deve transbordar. Sua mensagem deve ser viva e vibrante. Deve haver algo de você na mensagem, isso é importante. Isso é bem importante. Às vezes a gente escuta, muitas vezes a gente escuta assim, não confunda a mensagem com o mensageiro. Você pode não gostar do mensageiro, mas a mensagem ser muito boa. O mensageiro pode ser um impostor, mas a mensagem é verdadeira. Algumas vezes eu acredito que possa acontecer isso. Algumas vezes não possa, mas a maioria das vezes, para mim, particularmente falando, não funciona muito. Eu não consigo me sentir nem segura, nem instruída quando eu escuto a mensagem vindo de um mensageiro que quimicamente não fecha,
que a sua vida não corresponde ao que ele diz. Eu não consigo. Mas existem pessoas que conseguem ter instrução de uma pessoa despreparada, de uma pessoa não idônea e traz uma mensagem idônea. Eu não consigo. Eu não gosto. Eu gosto que a mensagem seja idônea e a pessoa seja idônea. E eu prefiro que a pessoa seja idônea e traga uma mensagem que não é tão idônea, porque eu interpreto, que eu tenho cérebro, posso pensar, do que ela trazer uma mensagenzinha bonitinha e ela ser uma porcaria. Um sujeito que não serviria como modelo. Então, precisa existir sentimento e convicção, deve haver algo de você na mensagem, de você na mensagem. Nós podemos interpretar, lembram? Nós podemos fazer isso, não é um pecado. Nós somos a imagem e semelhança de Hashem por algum motivo. Então, por certo, nós não somos burros e não seremos uns pecaminosos se nós interpretarmos a lei, não modificá-la. E quando eu falo a lei, não é da Torá, é do Talmud. A Torá não tem que... nada. Precisa existir sentimento e convicção. Em segundo lugar, é importante uma boa palavra. Observe o uso do singular. Deve-se buscar a qualidade antes da quantidade. Não se deve exigir demais da plateia. Seja breve e concentrado, em vez de divagador e difuso. Montai uma cerca em torno da Torá. Bom, então eu acho que nós aprendemos muitas coisas. Aquele dia do vídeo deletado eu usei essa Mishnah e a cerca em volta da Torá ali dizia a respeito a coisas práticas, coisas físicas que estavam realmente acontecendo à minha volta. E eu realmente percebi que precisava cercar a Torá. Eu usei a palavra família para chegar mais próxima de vocês e para chegar mais próxima da nossa vida, que é fazer uma cerca na Torá, fazer uma cerca na nossa família. Sede ponderados no julgamento, tente se colocar no lugar do outro, ter empatia e ser ponderado. Não fazer lachonará, sair do ambiente onde estão falando de alguém, seja essa coisa verdade ou não. Formai muitos discípulos, leve a palavra de bondade, a palavra de justiça, a palavra da Torá. Leve o monoteísmo. Embora muitas pessoas digam, eu sou ateu, ou aquela religião é politeísta. Sinceramente, eu e a minha mania de ser pretensiosa, não acredito em politeísmo. Eu não acredito em politeísmo, eu acho que os politeístas não estão de pé, os que são, porque mesmo aqueles que acreditam em vários deuses de letra minúscula sabem que foi uma única energia que os produziu. Então nem eles sabem, não existe politeísmo, existe monoteísmo, entende? Não existe ateísmo, né? Tem aquela piada que diz que o ateu na hora do desespero ele fala, ai meu Deus me ajude, ué, mas tu não é ateu? Né? Ou o meme que eu vi no Instagram esses dias sobre prova na escola, eu coloquei no meu Instagram, que professora, a prova é com consulta, né? Aí a professora responde, não, é individual, e se caso você for ateu, não, a prova é com consulta, sim, mas caso você for ateu, consulta é de Deus, isso, ó que burra, de novo, né? A consulta é consultar a Deus, mas se você for ateu, aí é individual mesmo. Viu como eu sou difusa? Sou bem difusa. Esse foi o primeiro pause que eu dei no vídeo. Não façam isso, não fiquem bastante tempo sem beber água. Nossa, eu estava sedenta aqui, vou tomar meu café. Não bebi um gole de água sequer até agora. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nehiyah bevaró. Tô pegando o jeito de fazer café todo dia, porque gosto muito de café. Anteontem ficou horrível, ontem ficou mais ou menos, agora ficou bom. Se hidratem. Esse foi o capítulo 1, Mishnah 1, em 3 partes que nós fizemos, né? Em 3 partes, ser ponderado no julgamento, formar muitos discípulos e construir uma cerca na Torá. Então, meu conselho para vocês, conselho da Sharon,
construam uma cerca na Torá de vocês. Na Torá de Hashem. Construam uma cerca na sua família. Não se isolem das pessoas, mas se isolem daquele domínio, aquele domínio midiático, daquele domínio consumista. Sejam ponderados no julgamento quanto àqueles que não conseguem se livrar disso, quanto àqueles que dão valor e importância a coisas unicamente materiais, unicamente desejosas, sensórias, sabe? Sensórias. Aquelas pessoas que precisam sentir sensações, que nutrem isso o tempo todo e dão vazão para uma abertura muito grande de um plano que é invisível para nós. Então, construir uma cerca na Torá. Então, fiquem de pé, sejam de pé. Ah, mas credo, você está fazendo... Nossa, como você agora é religiosinho. Aguentem, não tenham vergonha, defendam o que é certo, não tenham vergonha das suas preces, não tenham vergonha de fazer a sua bênção onde quer que estejam, não tenham vergonha. Não tenham vergonha, porque vergonha teriam que ter os outros que não o fazem. Nós temos orgulho e admiração por sermos religiosos, por acreditarmos em Hashem. Não estamos aqui por acaso, acaso não existe. Estamos aqui pela misericórdia, por uma bondade muito grande e principalmente pela vontade de alguém que nós não entendemos por completo, mas sabemos que existe e que é. Não é mesmo? Hoje nós vamos ler então o Salmo 10, porque hoje é dia 10 de Kislev. Eu não vou ler depois, quando terminar o mês, continuar a começar do 1 de novo. Eu vou ir adiante nos Salmos, para não ficar uma coisa repetitiva, mas vamos ler os Salmos, porque ele é importante e ele é cumprido. Um bom quase fim de semana, uma boa tarde, um bom dia para vocês, tudo de bom, tá? Curtam, comentem, compartilhem, se está fazendo sentido para você e me deem ideias e também correções. Podem me corrigir à vontade. Me corrigiram já e eu aceitei. A pessoa que me corrigiu, obrigada. Viu que eu mudei, né? Então vamos lá, Salmo 10. Por que te mantens distante, ó Eterno? Por que te ocultas em tempos tormentosos como estes? O perverso, em sua maldade, persegue os pobres e em sua armadilha o aprisiona. O cobiçoso se vangloria de sua incontida ambição e o iníquo ousa blasfemar contra o Eterno. Em seu orgulho, diz o malévolo, ele não me julgará. Deus não existe. Este é o seu pensamento. Bem-sucedidos parecem ser seus caminhos. De teus julgamentos se distanciam. Seus inimigos ele despreza. Ele pensa em seu coração, nada me fará tropeçar. Em nenhuma geração enfrentarei adversidade. Sua boca está repleta de promessas, fraudes e malícia, e sob sua língua a discórdia e iniquidade. Junto às aldeias se põe à espreita, e ocultamente mata o inocente. Seus olhos espionam o oprimido, como um leão em sua cova atocai o pobre, para em suas redes o capturar. Abaixa-se, rasteja, e sob seu poder caem os indefesos. Diz seu coração, Deus esqueceu. Ele escondeu sua face e nada pode ver. Ergue-te, Eterno, estende tua mão e não esqueças os desamparados, ó Deus, porque o perverso te insulta e diz em seu coração, não há de punir? Mas tu vês, observas a labuta fatigante e a amargura desesperançada, e estendes tua mão confortadora. Em ti se apoia o oprimido, e ao órfão trazes auxílio. Esmaga o braço do perverso e questiona a maldade do pecador, para que desapareça. O Eterno reina e reinará para todo o sempre, enquanto exterminados foram os povos que contra ele se rebelaram. Dá ouvido ao clamor dos oprimidos, ó Eterno, dá firmeza a seu coração e ouve-os, para que vingados sejam o órfão e o desamparado, para que não mais possam os homens da terra se tornar tiranos. Shalom. Tchau.